Fala, meu amiguinho, eu sou o professor Rafael Paixão, pode me chamar de Paixão. Seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez ao canal Matemática com Paixão, na nossa série Cadê o X que estava aqui? É um problema que envolve regras de três. Vamos lá fazer? Vamos pensar um pouco? Pausa aí, tenta fazer, tenta resolver, que nós vamos fazer juntos. Eu, particularmente, detesto, abomino para quem faz aquela questão, regra de três, usando setinha. Eu abomino a tal da seta para cima e seta para baixo. Aquilo me gera uma dependência tamanha que parece que para eu resolver uma regra de três eu preciso daquela inútil seta. Aquela seta não tem função nenhuma. Esquece aquela seta. Você tem que aprender a pensar a regra de três. Aprender a pensar, pelo amor de Deus, aprende a pensar. Então vem comigo que eu vou te mostrar como que você vai pensar. Porque o que manda na regra de três não são as setas. O que manda é entender o que é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional à outra. E esse conceito te ajuda em função de primeiro grau. Pode ter certeza que te ajuda. Se você entende isso, o negócio flui, que é uma maravilha. Você começa a entender a interpretação de gráficos. Então vem comigo. Olha só. 10 funcionários, se 10 funcionários trabalhassem 8 horas por dia, despachariam 200 processos em 15 dias. Para despachar 300 processos, 15 funcionários trabalhando 10 horas por dia vão gastar quanto tempo? Veja bem. Primeira coisa, você tem que entender o que é grandeza. O que é grandeza? Como o nome já diz, é tudo aquilo que tem grandeza, tudo aquilo que tem um tamanho. Tudo que eu consigo medir, tudo que eu consigo calcular é grandeza. Velocidade é uma grandeza, temperatura é uma grandeza, fome, amor não são grandezas. Eu não consigo mensurar, não consigo medir amor nem fome. Então, grandeza é tudo aquilo que eu consigo medir, calcular, ok? Então vamos lá. Quais são as grandezas envolvidas no problema? Escreva. A primeira grandeza que eu vou precisar usar nesse problema é a grandeza funcionários. Então escreve funcionários. A segunda grandeza é horas por dia. Então põe aqui, ó, hora barra dia. Pronto. Depois, processos. Então, a próxima grandeza que eu tenho são processos. Por fim, dias. Pronto. Essa regra de três, que tem mais de duas grandezas, é chamada regra de três composta. Tá? Não importa se ela é simples ou composta, o jeito de fazer é o mesmo. O que muda é a quantidade de conta. O processo é o mesmo. Mesma coisa. Então, veja bem. Antes de colocar valores, eu quero que você entenda. Para você eliminar a seta e começar a pensar, você tem que entender o seguinte. Imagine a seguinte situação. Se você coloca o seu celular para carregar, e ele carrega até os 100%, e você tira e começa a usar o celular. À medida que o tempo passa, o que acontece com a bateria? Diminui. À medida que o tempo aumenta, a carga vai diminuindo, concorda? Isso é uma relação inversamente proporcional. Eu não preciso te falar o tempo. Eu não preciso te falar a carga. Eu não sei. Mas é fato que se um aumenta, o outro diminui. Ponto. Eu não dependo dos números para representar se duas grandezas são diretas ou inversas. Quando você vai pensar isso numa função, o gráfico de uma função de primeiro grau, eu tenho uma reta decrescente. À medida que o tempo passa, a bateria diminui. Reta decrescente. É uma relação inversamente proporcional. Velocidade e tempo. Se eu quero chegar mais rápido, se eu quero diminuir o tempo, o que eu preciso fazer com a velocidade? Aumentar. São duas grandezas inversamente proporcionais. Perceba que eu não precisei te falar qual deve ser a velocidade, muito menos qual deve ser o tempo. Não são os números que determinam isso. São as grandezas, a relação entre elas. Agora vamos pensar na conta de energia da sua casa. Se você fica muito tempo no chuveiro, mais tempo no chuveiro significa mais consumo, mais energia para pagar, mais conta. Vamos pensar no celular de novo. Agora imagine que você colocou o celular na tomada. Não importa qual a carga que você tem agora, se é zero, se é 1, se é 2, se é 10%. Você acabou de colocar. À medida que você coloca o celular ali, à medida que o tempo passa, o que acontece com a carga da bateria? Aumenta também. O tempo aumenta, a bateria aumenta também. São relações diretamente proporcionais. Então, vamos analisar isso? Vem comigo. O que você vai fazer? Vamos pensar juntos, tá? Primeiro, onde estaria a pergunta? Onde estaria o meu X aqui? Em qual grandeza? O que ele quer saber? Ele quer saber o número de funcionários, ele quer saber as horas por dia, ele quer saber os processos ou ele quer saber o número de dias? Hã? Ele quer saber, para despachar 300 processos, 15 funcionários trabalhando 10 horas por dia vão gastar quantos dias? A pergunta está aqui, ó. Como é uma regra de três, pense, o que significa regra de três? Eu tenho três números e vou fazer uma regra entre esses três para descobrir qual é o quarto número. Por exemplo, 2 homens fazem o trabalho em 10 dias. 7 homens vão fazer o trabalho em quanto tempo? Perceba, você tem uma, duas, três números. Você vai fazer uma regra entre eles, e essa regra é relacionar se eles são diretos ou inversos, para descobrir o valor de x. Então você sempre, 100% das vezes,
vai comparar cada uma das grandezas com a grandeza que tem o x. Esse x pode estar em qualquer lugar. Nesse problema específico está em dias. Então, eu vou comparar grandeza funcionários com a grandeza dias. Eu vou ver se funcionário e dias são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Depois eu vou avaliar horas por dia e dias. Quero saber se elas são diretas ou inversas. E o mesmo com processos. Esse é o caminho, tá? Então, vamos fazer juntos. Vamos avaliar juntos essas grandezas, então. Não importa os números, esquece os números. Número não é de fazer conta. Para avaliar isso aqui, não precisa de número. Vamos lá. Funcionários e dias. Vamos lá. Se eu tenho mais funcionários trabalhando para mim, imagine que você tem um número de funcionários trabalhando para você, e aí você aumenta o número de funcionários. Se você aumenta o número de funcionários, esse projeto, esse trabalho fica pronto em mais dias ou menos dias? Pensa aí. Se eu tenho mais funcionários, o trabalho fica pronto em menos dias. Óbvio, tem mais gente trabalhando, menos tempo para ficar pronto. Se um aumenta e o outro diminui, é inverso. Então escreve inverso. Pronto, não precisa de seta. Só isso. Vamos para horas por dia agora. Esquece funcionários, agora vamos comparar horas por dia com dia, que é onde está o X. Vamos lá. Se eu trabalho mais horas por dia, eu vou terminar o serviço em mais dias ou menos dias. Pensa um livro, você está lendo um livro. Se você lê 2 horas por dia, você gasta um tempo. Se você começa a ler 8 horas por dia, você vai terminar o livro em mais dias ou menos dias. Se eu tenho mais horas por dia trabalhado, eu vou terminar o serviço em menos dias. Também é uma relação inversa. Agora vamos comparar processos com dias, tá? Vamos avaliar se processos e dias são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos lá? Pensa aí um pouquinho. Se eu tenho mais processos para arquivar, se eu tenho que despachar mais processos, eu vou precisar de mais dias ou menos dias. Processos aí agora é serviço, né? Eu tô recebendo mais trabalho. Se eu estou recebendo mais trabalho, para concluí-los eu vou precisar de mais tempo, mais dias. Então essa relação é direta. Pronto. Pronto. Agora que já está tudo bonitinho, vamos colocar os valores. Se você não entendeu, assiste mais uma vez, tenta interpretar. A interpretação é tudo aqui, tá? Você tem 10 funcionários trabalhando 8 horas por dia, despacham 200 processos em 15 dias. Para despachar 300 processos, 15 funcionários, trabalhando 10 horas por dia, vão gastar quanto tempo? Meu amigo e minha amiga, você tem que olhar para cá e enxergar frações. Todas são frações, tudo que é fração. A gente não coloca assim nos livros, mas é tudo fração, tudo é fração. Então o que a gente vai fazer? O primeiro passo é pegar o que tem x e isolar. Você vai escrever aqui, ó, 15 sobre x é igual. As outras 3 frações você vai multiplicar. Se tiverem 4, multiplica as 4. Se tiverem 8, multiplica as 8. Não importa, você só vai isolar o que tem x, ok? Então vamos lá. Perceba bem, presta atenção. Funcionário não é inverso? Se é inverso, você vai inverter a fração. Você vai subir o 15 e vai descer o 10. Pronto, em vez de 10 15 avos, vai ser 15 décimos. A segunda, hora por dia, também é inversa. Se ela é inversa, vamos inverter a fração, poxa. O 10 sobe e o 8 desce. Processos é direta. Se é direto, beleza, deixa como está. Pronto. Daqui para frente é cálculo. Daqui para frente é equação. Conta normal. Você pode simplificar esses 2 zeros com esses 2 zeros. Você pode cortar 10 com 10 aqui, simplificar, né? E terminar a sua continha feliz da vida. Aqui, ó, vamos fazer aqui. Opa, acabei mexendo com o que eu não deveria. Deixa eu vou descer aqui a minha barrinha e vamos terminar a continha aqui embaixo. Vamos fazer a conta agora aqui. Vamos lá. Olha aqui, o que sobrou? 15 sobre x é igual 15 sobre 1 vezes 1 sobre 8 vezes 2 terços. Bom, eu posso, antes de qualquer coisa, se eu quiser, né? Não é obrigatório, eu posso simplificar mais um pouco. Ó, o 15 com 3, 5 lá e 1 aqui. Posso simplificar também o 8 com o 2. Em multiplicação de frações, qualquer numerador com qualquer denominador eu posso. 1 e 4. Se você não quiser, multiplica os numeradores, multiplica os denominadores, depois simplifique. Dá na mesma, tá? A diferença é que você faz mais conta. Só isso. 15 sobre x é igual. Lá sobrou 5 sobre 1 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 1. 1, né? Agora ficou mais fácil fazer conta. Perceba se não ficou. Consegue visualizar aí como é que ficou bem mais fácil fazer a continha? Olha aqui. 15 sobre x é igual. Vamos lá. 5 vezes 1 vezes 1 é 5 sobre 1 vezes 4 vezes 4 é 4. E aqui nós vamos fazer a proporcionalidade, né? Multiplicar cruzado, tudo certo, tudo bonitinho. 5x, 5 vezes x é 5x, igual a 15 vezes 4, 60. O 5 vai passar dividindo. Muito bem, 60 dividido por 5 dá exatamente 12. Então, a nossa resposta para esse exercício é 12, porque a pergunta foi
Quanto tempo eles vão gastar? 12. Então, letra B. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Beijo.